No próximo domingo, e inspirado pelo Dia Internacional da Mulher, o Fórum de Integração Brasil-Europa vai promover um debate sobre literatura feminina com duas escritoras. Uma delas é a Helena T, que é hoje nossa convidada no Fala Portugal. Helena, muito bem-vinda ao Fala Portugal. Boa noite. O que é que podemos esperar deste debate? Há muita emoção, porque literatura é muito emocionante, escrever é muito emocionante e ler é muito emocionante. Yara vai debater comigo. Yara Monteiro é uma angolana que vive em Portugal e o livro dela fala da crise, da guerra. É um livro vigoroso, uma narrativa vigorosa. E o meu livro chama-se Luz de Neon, um livro de contos, e fala também de uma busca de identidade, mas no urbano, naquilo que acontece todos os dias, com todos nós. Seja uma criança, um idoso, uma mulher, um homem. E nisso tudo criam-se personagens que falam conosco, não é? Sabemos que a Helena é uma admiradora de Virginia Woolf. Em 1929, esta escritora escreveu que um dia as mulheres iriam ter tempo livre e um quarto só para si. Isto já foi há muitos anos, numa altura em que havia muita desigualdade entre homens e mulheres. Como é que olha para estas palavras em 2023? Ainda há muitas diferenças para combater? Há muitas diferenças ainda. Eu acho que nós avançamos bastante. Mas eu adoro esse livro da Virginia Woolf. E ela tem uma expressão em que ela conta, que estava justamente neste livro. Ela vai falar sobre mulheres na literatura. E ela conta que estava numa janela e ela vê passar sobre o muro um gato sem rabo. E ela disse: são as escritoras mulheres. Parecem coisas estranhas. E eu digo a você, de 1929 até hoje, esta estranheza mudou, mas ela não se dissolveu. Em 1970, por exemplo, no Brasil, nós, de lá de 1970 para agora, o movimento foi muito lento ainda. Havia apenas uma escritora brasileira que se distinguia na cena literária, que era Clarice Lispector, desculpem. Dali para frente, foi muito difícil, está sendo difícil. No entanto, eu percebo que de 5, 6 anos para cá, esse cenário está sendo resgatado. Escritoras novas aparecendo na cena literária e escritoras já editadas no passado estão sendo reeditadas. E a pergunta é, mas por quê? Porque foram ignoradas. Há, inclusive, um conceito interessante, que é o memoricídio. Escritoras brasileiras que foram esquecidas, ignoradas, porque não cabiam na cena cultural brasileira. E muitas delas, Helena, adotaram pseudónimos masculinos para que as suas obras pudessem ser publicadas, ou seja, não havia respeito. Não. E não só isso, havia um boicote. Né? Tem uma escritora, também dessa época, de 1922, que o livro dela, o pseudônimo dela foi Mademoiselle Chrysanthème, que remete a um romance parisiense que depois se tornou a ópera Madame Butterfly. Essa moça, uma carioca, usava esse pseudônimo de provocação. O livro dela, chamado Enervadas, foi descoberto pela editora Carambaia, um último exemplar. As últimas páginas estavam escritas a lápis. Helena, vive entre Lisboa e Portugal, passando agora um pouco para a sua vida, porque já não temos muito tempo. Como é que é viver em duas dimensões, Portugal, São Paulo? Como é que é a sua vida e já agora se gosta de viver no nosso país? É um privilégio compartilhar essas duas cenas culturais, não é? É o melhor de dois mundos? É o melhor de dois mundos, é um privilégio realmente. E de lá do Brasil eu trago muita emoção para cá, para os meus escritos, e daqui levo também, não é? Toda uma experiência humana
diferente, e eu acho que é isso que é a base da nossa criação, né? Da criação literária. Então, para mim, é muito importante aproveitar esse jogo de culturas sempre Helena, tão só ricos. para fecharmos, o que é que se aprende no momento em que se idealiza uma história e terminamos depois? O que é que a Helena aprende? Olhar e sentir o outro. Porque, em geral, se pensa que a gente escreve sobre a gente. Não é verdade. A gente escreve ficção sobre o outro. E eu preciso entender o outro para criar uma história. Muito bem. Helena Teo, obrigada pela sua presença aqui na Fala Portugal. Boa noite. Obrigado, Boa boa noite. noite. Espero todos, domingo, 17 horas, Livraria da Travessa, para o nosso debate. Fica o convite. Obrigada e bom fim de semana. Obrigado. Obrigada.